Nós temos uma situação muito delicada, é um assunto bastante delicado, uma linha muito tênue para qual é a posição que nós temos que tomar. Agradeço em nome do Senado e dos senadores a presença do senhor aqui, mas tem algumas questões que eu precisava colocar e eu peço até desculpa pela franqueza. Existe uma história da Rússia com algumas questões, desde Jogos Olímpicos e uso de anabolizantes, e foram tirados das Olimpíadas, e foi sempre se cobertando certas situações, mortes de opositores, envenenamento. Tem sempre uma história que circula pelo mundo. Isso passa para nós uma imagem de que não há uma verdade absoluta, pode ser metade fake, pode ser outra metade real. O que chega para a gente tem que sempre questionar, não tem que pegar e achar que é uma verdade absoluta, mas é importante a gente colocar isso para que possa ter até a oportunidade de ser esclarecido. Eu acho que quando a guerra se inicia, porque faltou diplomacia, e nada justifica o início de uma guerra. Nós estamos vendo vários países aliando com a Ucrânia, sendo solidário com a Ucrânia, e isso fazendo com que fique cada vez mais transparente para todos que a Rússia tomou uma decisão errada. Nós recentemente tivemos aí cenas que chocaram o mundo inteiro, de ataque a maternidades, de mães grávidas perdendo os seus filhos, crianças mortas, e vem a narrativa de que isso foi montado, que isso foi pelos americanos, que isso foi montado pela Ucrânia, que isso foi... Eu não acredito que em plena guerra, em plena situação onde a vida está sempre em risco, vai ter gente que vai montar cenários para que seja enviado para o mundo tentando reverter a situação. Bom, eu recebi aqui, eu tenho um amigo que está lá, ele é repórter, ele está acompanhando lá da Ucrânia, e ele acabou de me mandar aqui perguntando o porquê, né, dessa carnificina que a Rússia cometeu com os civis em Bucha. Ele me manda fotos, né, não vou mostrar as fotos porque as fotos são chocantes, mas mostra claramente que as pessoas foram executadas com as mãos amarradas, mulheres foram estupradas e homens, além de mãos amarradas, olhos vendados. E realmente eu vejo algumas fotos de pessoas mortas nessa situação, que ele está lá agora, na Ucrânia, mandando para mim. Ele também coloca se a questão de gerar dúvida da cena, que a cena foi montada, seja pelos americanos, seja por qual país for, que eu não acredito nisso, absolutamente não acredito nisso. Ele até mandou aqui um link da reportagem que saiu ontem no New York Times, mostrando cenas desse massacre e desses crimes de guerra. Mesmo se não cometesse nenhum crime de guerra, a guerra, sim, para mim, já é algo que mostra a sua incapacidade de diálogo e de diplomacia. Nada justifica, e, desculpa a sinceridade, eu acho que aqui vai se justificar o injustificável. Nada se justifica qualquer morte, seja de militares ou seja de civil, ainda mais de civil. É isso que eu queria colocar, e desculpa a sinceridade e a franqueza. Muito obrigado, senador Duval, muito obrigado, senador Ernestinho Traj. Eu vou dar alguns comentários que surgiram
em 2 discursos e uma pergunta direta. Os comentários sobre os Jogos Olímpicos, opositores, etc. Eu não sou grande desportista por razão de ser de óculos. Cada bola quebra, eu não vejo nada e por isso eu não vou comentar os Jogos Olímpicos, mas eu considero pessoalmente que todas essas questões já foram resolvidas, incluindo pelo Comitê Olímpico, pelos juízes, etc. Sobre os opositores, eu estou convencido que a oposição é uma coisa que nasce dentro e não está criado de fora. Nós já, na nossa história do século passado, tivemos muitos que tentaram destruir. Agora nós necessitamos da gente que deve construir e restabelecer. Sobre as coisas últimas, sobre os fotos, eu não tenho pessoalmente confiança nenhuma em os fotos que foram distribuídos ontem e hoje, porque o fato é que as tropas russas deixaram esta cidade no dia 30, no dia seguinte do final de uma ronda das conversações de Istambul. E mais, hoje, quando os ucranianos apresentaram estas depois da imprensa do New York Times, eu não tenho confiança no New York Times, no Conselho de Segurança, o nosso representante lá, que é Vassily Nebenza, disse abertamente que nós estamos prontos a apresentar as gravações que certificam que no momento da saída dos russos desta cidade de Bucha não havia nada do que foi filmado. Isto não é a primeira tentativa de apresentar alguma coisa inventada pelos ultranacionalistas. Eu estou convencido que isto será provado. Eu gostaria de pedir, mais uma vez, a repensar a história recente, que eu não toquei, mas que deve ser repensada. É repensada bem em qualquer seja o ponto do nosso globo terrestre. Eu posso começar, por exemplo, por ano de 1983, os acontecimentos na Granada, aqui pertinho, no Caribe. Quantas vidas humanas foram perdidas na invasão americana? E finalizar pelos 20 anos de presença americana no Afeganistão. Incluir nesta lista Jugoslávia, Síria, Iraque, Líbia, etc, etc, etc. Só o cálculo mais ou menos assim. Um zero mais, um zero menos. 6 milhões de vidas perdidas. E nenhuma operação destas foi autorizada por ninguém. Só lá, no Rio de Patamac. 6 milhões no Afeganistão? Não, de todas estas operações. Desculpe interromper, Presidente, depois eu posso ter a tréplica. Eu peço desculpa, mas eu gostaria de fazer a gente repensar que na Europa a joia de toda a civilização nossa, que é o mar Mediterrâneo, se tornou num túmulo comum de centenas de milhares de imigrantes que começaram a cruzar o Mediterrâneo para atingir a Europa depois de acontecimentos trágicos e guerra civil na Líbia. Isso é como? Eu gostaria de fazer lembrar, quando dizem da Europa,
que em 1998 o Belgrado e toda a Sérvia foi bombardeada, incluindo as escolas, jardins, estúdios de televisão. E eu gostaria de sublinhar que a última cimeira da OTAN foi realizada no dia de início de bombardeios de Belgrado pelos europeus e americanos. Isso faz-nos repensar um pouco a realidade. Ninguém gosta de tiros, ninguém gosta de guerra, ninguém gosta de perda das vidas humanas. A vida humana é o valor máximo que nós temos, todos nós. Mas quando nós estamos pensando sobre as realidades, nós estamos pensando na necessidade de defender essas vidas humanas. No meu país, que tem mais do que 150 nações e nacionalidades, de defender essas vidas humanas contra os não-humanos, que são os nazis. Eu penso que toda a gente conhece os emblemas, como eu já disse no início, dos batalhões territoriais das forças ucranianas, que fazem lembrar as forças do SS nazi. Isso nunca será aceito na Rússia. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. Passo a palavra para o senador Marcos Duval para a réplica. Agradeço, embaixador, pela resposta. Eu vi que o senhor fez algumas colocações de algumas ações do governo americano, de alguns atos de outros países que seguiram em cima de possíveis crimes de guerra, mas é importante ressaltar e deixar muito claro que o Brasil nunca esteve envolvido com esse tipo de ação. O Brasil é um país pacífico, historicamente pacífico. A diplomacia sempre prevaleceu. Nós vivemos momentos sensíveis e hoje não se pode botar nada debaixo do tapete, porque hoje nós temos a tecnologia que esclarece muita coisa e desfaz muitas narrativas que tentam ser colocadas. E eu também recebi aqui, e isso é um repórter que está exatamente, vou repetir, é um repórter amigo que está exatamente nesse momento na Ucrânia. E ele colocou, dentro do que eu já tinha dito antes, ele falou que imagens de satélite mostram os corpos nas ruas perto dos soldados russos, que aí tira qualquer dúvida de montagem, de cena e tudo mais, e ele me mandou aqui os links, que depois eu quero até disponibilizar no grupo da CRE, para que todo mundo possa ter acesso a esse material que eu estou recebendo. Bom, eu acho que eu finalizo por aqui, porque, como eu disse para o senhor com todo respeito, para mim é justificar o injustificável. Nada que o senhor possa colocar aqui vai justificar uma vida que foi perdida lá. Peço desculpas pela sinceridade e encerro por aqui. Obrigado, presidente.